Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção estamos aqui e contar com a sua prestimosa audiência, posso assim dizer. Quero desde já agradecer a sua oportunidade, tanto sua como minha, para nós estudarmos a palavra do Senhor, baseados aqui, tendo como o livro básico nosso, a Bíblia Sagrada, este maravilhoso livro, esta inerrante palavra. Eu quero lhe dizer algo muito importante e relevante, é que nesses últimos dias Deus tem tocado em meu coração para que eu estude, me dedique a estudar este livro, a fim de que possamos transmitir aqui na medida do possível excelentes estudos para a minha e para a sua edificação espiritual. E desta feita o Senhor, conforme já iniciei, já narrando aqui, né, vamos estudar a palavra do Senhor, a Bíblia, usando aqui, claro, vamos estudar o livro do Apocalipse. Então, esta primeira aula nossa será uma aula praticamente introdutória sobre este tema, chamado Apocalipse. Já que nós vamos estudar sobre Apocalipse, quando foi a última vez que você está lembrado quando foi a última vez que você ouviu alguém pregar sobre este livro na sua igreja, uma mensagem sobre o Apocalipse, ou alguém chegou a ministrar um estudo sobre o Apocalipse? Eu vou mais ainda, vou ser mais ousado ainda. Quando foi a última vez que você estudou o livro do Apocalipse? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia neste livro escrito pelo apóstolo João, o livro chamado Apocalipse? Muito bem. Então nós vamos estudar a partir de hoje. Claro, hoje não teremos apenas uma introdução acerca deste assunto maravilhoso que é este livro chamado Apocalipse, tá bem? Então vamos iniciar. Como eu já disse, será uma aula introdutória acerca do assunto. Não vamos entrar ainda no livro do Apocalipse, mas apenas despertar aqui o seu interesse para que você valorize mais e mais, estude mais e mais a palavra do Senhor e particularmente esse livro chamado Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. E aqui nesta nossa exposição eu quero apresentar a você, ou a vocês, melhor dizendo, alguns livros que irão nos servir de base para que nós possamos estudar este livro chamado Apocalipse. Temos alguns livros, eu tenho alguns livros aqui, excelentes livros, temos também comentários, enciclopédias, enfim, material não faltará, e não só a mim, como também a você. Basta termos um pouco mais de dedicação, estudarmos mais a palavra do Senhor, e é sempre bom nós estarmos adquirindo livros que possam somar o nosso conhecimento, ou pelo menos nos impulsionar a estudarmos com mais afinco a palavra do Senhor. Quero apresentar de antemão alguns livros que usarei como base para nós trazermos estes assuntos maravilhosos. Quero apresentar alguns desses livros aqui. Nós temos esse livro, um dos primeiros livros que eu adquiri, aliás, está aqui de cabeça para baixo, pronto, aqui. Michael Wilcock e John Stott. Este foi um dos primeiros livros que eu adquiri, a mensagem do Apocalipse, a Bíblia fala hoje, a mensagem de Apocalipse. Um livro já bem antigo, mas um excelente livro. Outro livro que temos aqui para apresentar, já é do conhecimento de muitos irmãos, principalmente você que é crente da Assembleia de Deus, já conhece o autor Severino Pedro da Silva. A nossa CPAD já editou uma nova capa, mas o conteúdo praticamente é o mesmo, pastor Severino Pedro da Silva. E neste livro ele aborda Apocalipse versículo por versículo. Então você vai acompanhar passo a passo o que Deus tem revelado para estes últimos dias. Editado pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Temos outro livro aqui, desta feita da AD Santos. Este livro é Apocalipse, comentário versículo por versículo, interpretação exaustiva de todos os versículos. O autor é Neemias Carvalho de Miranda, também um excelente livro. Outro livro, também editado pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, é Estudos sobre Apocalipse, do pastor Arnaldo Chaves Cohen. Um comentário versículo por versículo, vale a pena, você não deve deixar de adquirir este livro, também editado por nossa CPAD, editora CPAD. Temos também outro livro, o Guia Fácil para Entender Apocalipse, né? Tudo sobre o livro das revelações reunido e organizado de maneira simples e acessível. Deimund R. Duque, editora geral, este livro aqui.
Temos outro livro também editado pela nossa casa publicadora, Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. É a série Comentário Bíblico de Stanley Horton. Um excelente livro também. Temos este livro bem, estou inclusive lendo este livro, Agentes do Apocalipse, também da nossa CPAD, Dr. David Jeremiah. Agentes do Apocalipse, uma análise instigante dos personagens chaves do fim dos tempos, um excelente livro também. E temos aqui um comentário exegético aqui de Grant Osborne, Apocalipse, um bem volumoso, da editora Vida Nova, também vale a pena você ter como fonte de consulta. É claro que o livro dos livros é a Bíblia, então você, para estudar Apocalipse, claro, lógico, é evidente, você deve ter o que? Não pode faltar, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, feita a apresentação desses livros, daqui a pouco nós vamos mencionar aqui mais um livro, aliás, um dos livros, iremos repetir algo aqui que eu achei muito relevante, interessante para nós estudarmos acerca deste maravilhoso livro chamado Apocalipse. Muito bem. Então, é um desafio hoje, um grande desafio para a igreja cristã, estudar este livro chamado Apocalipse. Poucas igrejas, poucos pastores, poucos professores ousam, ter essa ousadia de estudar. Eu digo ousadia porque é algo muito raro alguém querer estudar, se aprofundar neste livro chamado Apocalipse, mas é um dos livros mais interessantes da Bíblia, um dos mais interessantes, e é indispensável a leitura de todo crente, todo cristão em Jesus Cristo, claro. Todo crente deve ler esse livro, tá bem? Amar este livro, procurar estudar este livro. Bom, feito essa apresentação dos livros, nós queremos já dizer aos nossos amados irmãos, e isso é interessante, é que poucas pessoas têm sentido têm se encorajado a ler o livro do Apocalipse. Às vezes acontece desculpas das pessoas achar esse livro muito difícil. É um livro que tem muito simbolismo, há várias interpretações, mas é claro, nós precisamos estudá-lo. Você precisa estudar, eu preciso estudar. Para quê? Para que o nosso conhecimento seja amplo, maior, e possamos falar com segurança acerca da palavra de Deus. Por quê? Porque o livro do Apocalipse também faz parte da Bíblia Sagrada, do cânon sagrado. Bom, vamos, eu li uma introdução deste livro, este livro que nós acabamos de apresentar aos nossos irmãos, um excelente livro, Apocalipse, de Alcides Jukishi, até o nome até um pouco difícil de pronunciar. Editora Esperança, Apocalipse em breve deve acontecer. E aqui eu achei interessante, e como introdução para o nosso assunto, eu vou ler algo que eu achei muito relevante, vale a pena nós prestarmos um pouquinho de atenção, aliás, a máxima atenção, para o que eu vou ler aqui. Isso certamente vai despertar em você um desejo maior para que você aprenda mais e mais a palavra do Senhor. Ele começa assim, como introdução na página 9 desse livro, ele diz, o livro do Apocalipse. Ele começa aqui a contar algo muito interessante, uma história aqui, muito oportuna para que possamos iniciar o estudo no livro do Apocalipse. Ele começa assim, porque mais uma explicação do livro de Apocalipse, já há tantas e cada uma diferente da outra. Falar mais uma vez nele não aumenta a confusão? A necessidade de expor mais um trabalho sobre o último livro da Bíblia torna-se evidente com essa ilustração, e ele vai ilustrar. Ele diz assim, um grupo de pessoas está passeando em um campo e uma delas exclama, vejam, lá longe, um rebanho de ovelhas. Outra diz, não, é um grupo de vacas. Errado, diz o terceiro, são cavalos. Que eram animais, todos viram, mas não concordaram quanto à espécie. Antes que pudesse começar uma discussão sobre o assunto, o líder do grupo disse, é muito fácil resolver a questão, basta continuarmos andando. Quanto mais perto chegarmos, mais rápido saberemos quem tinha razão. Aproximando-se mais dos animais, todos viram que, de fato, eram cavalos. Com esta ilustração fica entendido por que devemos estudar o Apocalipse do apóstolo João. Ainda estamos distantes de alguns dos acontecimentos
dos quais fala este livro profético da Bíblia, mas a cada dia chegamos mais perto deles. Então, muito relevante a leitura desse pequeno texto, que vai nos levar a tomarmos essa consciência para nós estudarmos a palavra do Senhor. É claro que não temos todo o conhecimento, nem eu, nem você, nem ninguém tem todo o conhecimento acerca do Apocalipse aqui na terra. Somente o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo tem o conhecimento. Mas nós, agora, o que é que nós devemos fazer? É nos aproximarmos do livro, é começar a estudar, porque paulatinamente nós vamos tendo o maior interesse, descobrindo, e aliás nós temos o sumo professor. Nós temos um professor por excelência que vai nos ajudar. Este professor é o Espírito Santo. Basta que você ore ao Senhor, busque conhecimento, e o Senhor certamente lhe dará conhecimento para que você compreenda este livro. Vamos continuar? Muito bem. Então, a pessoa de Jesus, é interessante este livro, porque a pessoa de Jesus está presente desde o primeiro capítulo até o último capítulo no livro do Apocalipse. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, muitos pensam que Jesus apenas falou somente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas no Apocalipse, nós veremos o Senhor Jesus falando, ele continua falando para a sua igreja, ministrando a sua igreja, orientando a sua igreja através desta revelação dada ao apóstolo João. Muito bom. Outros acham que este livro é complexo. Por quê? Por causa da linguagem altamente simbólica. Muitos enveredam por este caminho, dessa desculpa, em achar que, olha, eu não vou estudar o Apocalipse porque a simbologia é imensa, é muito grande, fica difícil estudar esse livro, e ali as pessoas abandonam o estudo desse livro. Por quê? Porque acham que este livro é um livro complexo, uma leitura complexa, através do grande simbolismo que tem. Bem, agora, o Apocalipse, por incrível que pareça, é um livro onde o maior número de autores já escreveu sobre ele, pelo menos os comentaristas, pessoas, comentaristas, estudiosos da palavra do Senhor. Muitos desses estudiosos da palavra do Senhor têm feito seus comentários em cima deste livro, ou com base neste livro, muitos. Agora, infelizmente, apesar de ter sido um dos livros da Bíblia mais comentado, é um dos mais negligenciados na questão desta leitura, deste aproveitamento do que esses homens escreveram. Mostrei aqui apenas alguns, são poucos, em relação a muitos autores que já falaram acerca, ou já discorreram, já comentaram acerca do Apocalipse. Então, apesar de ser um dos livros mais escritos, onde mais pessoas comentaram sobre o livro do Apocalipse, mas, infelizmente, muitas pessoas negligenciam a leitura deste livro. Isto é, não estão aproveitando esta riqueza de comentários, ou de comentaristas, de exposições, ou de expositores acerca deste livro. Agora, vamos esclarecer esse paradoxo. Por que isto acontece? Porque, apesar do livro do Apocalipse nós termos muitos comentaristas, muitos autores, por que esse livro é tão negligenciado? E aqui há alguns paradoxos, pelo menos dois aqui. Primeiro, a ideia de que o livro é um livro difícil. Inclusive, alguns citam que Calvino não comentou sobre este livro porque evitou comentar este livro por achá-lo muito complexo para estudar. O segundo argumento é que os comentaristas adotam os pensamentos, alguns dos comentaristas chegam a adotar algumas interpretações, porque nós veremos aqui que há pelo menos 4 interpretações ou 4 correntes de interpretações. Então, alguns desses comentaristas, sempre algum pende para um lado. Nós vamos falar acerca das 4 correntes da interpretação do Apocalipse. Alguns deixam de ler esses comentaristas ou este livro porque acham que seus comentaristas adotam um pensamento de alguma dessas 4 escolas de interpretação, né? E isso tem deixado alguns dos nossos leitores confusos e com isso desistem logo de estudar. É claro que vamos apresentar aqui 4 correntes de interpretação do Apocalipse. Logicamente você deve optar por uma delas é coerente, tem mais coerência, é verdadeira. As outras você pode desprezá-las, mas é claro que qualquer autor hoje, se for comentar, o comentarista for
estudar acerca desse livro, escrever algo acerca desse livro, ele vai pender para algum dos lados, né? Vamos falar acerca deste ponto logo em seguida. Agora, é importante nós entendermos o seguinte, é que este livro, o livro do Apocalipse, é um livro que a sua leitura torna a pessoa feliz. É um dos poucos livros, aliás, a Bíblia, qualquer livro que você lê da Bíblia, qualquer livro que você estudar na Bíblia, ele vai deixar você uma pessoa feliz, sábia. Mas é um livro interessante porque ele traz uma promessa de felicidade. Ele chega a citar que a pessoa é feliz quando você lê este livro, quando você escuta acerca desse livro e principalmente quando você guarda as coisas que estão escritas nesse livro. Vamos ler aqui um texto que está no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, vai nos mostrar que este livro traz verdadeira felicidade para aqueles que leem este livro. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1 e 3 diz assim: feliz aquele, ou seja, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então observem que este livro, logo na introdução deste livro, no capítulo 1, versículo 3, ele traz uma promessa aqui de felicidade, citando, aqui eu li na Nova Versão Internacional, na NVI, mas você que tem o meio da revista corrigida, eu tenho aqui um exemplar aqui na minha frente também, poderia ter lido, mas aqui diz, feliz aqueles que lê. Então se você lê o livro do Apocalipse, você considere-se uma pessoa feliz. Por quê? Porque estou dizendo não, porque a própria palavra de Deus diz isso. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, isto é, deste livro. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nele está escrito, isto é, o Apocalipse é um livro para ser lido e falado, né? Até lido em voz alta. Por quê? Porque alguém vai ouvir. Por isso que o texto diz, se você fizer uma leitura apenas observando, sem falar, as pessoas não vão lhe ouvir. Mas o texto diz, feliz aqueles que lêem as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam. Além de ler, além de ouvir, feliz aquelas pessoas que guardam, isto é, as pessoas que têm fé que este livro de fato é verídico, é real, é verdadeiro. Então você guarda o que as promessas de Deus, guarda o que vai, porque nós vamos estudar durante estes 41 videoaulas que nós iremos ministrar, assuntos aqui maravilhosos. Para as pessoas que têm fé no Senhor Jesus, isso aqui você vai dar glória a Deus quando você vai ouvir, quando você começa a ouvir e ler o que o Senhor Jesus deu para João escrever. Algumas pessoas terão medo, né? Quando fomos falar aqui nos cavaleiros do Apocalipse, nas pragas, nos selos que serão abertos, nas trombetas que serão tocadas, as pessoas ficarão algumas estarrecidas. Por quê? Porque de fato, certamente não estão preparadas para o que está por vir. Então a Bíblia, o Apocalipse, tem essa promessa de tornar o seu leitor e a pessoa que ouve este livro e guarda, esta pessoa será feliz. Não porque estou dizendo, mas porque a própria Bíblia está dizendo isso. Então é um livro que traz felicidade e promessa aos seus leitores. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem, conforme eu já disse, já iniciei nossa introdução falando que são raras as ministrações acerca deste livro. Poucos pastores, poucos professores, poucas pessoas ministram acerca deste livro. Mas é um livro que deve ser estudado por todos os crentes, lido por todos os crentes e ouvido também por muitas pessoas. Salvo raras exceções, comenta-se o livro do Apocalipse, claro, em assuntos escatológicos. Por exemplo, você vai estudar escatologia bíblica. Não tem como você deixar de falar acerca do Apocalipse. Também tratados de teologia sistemática, em monografias, as pessoas geralmente fazem algumas monografias no Apocalipse, com raras exceções. Simpósios também, conferências, falam-se acerca deste livro. Para algumas pessoas, esse termo Apocalipse, daqui a pouco nós iremos dar o significado,
como algo, soa como algo ruim. Por quê? Porque comunica a ideia de algo ruim, né? Algo tenebroso que está para acontecer. Então, você, meu irmão, que é crente, não é para você ter medo de ler o Apocalipse, de estudar o Apocalipse. Não, ao contrário. É para você alegrar-se. Por quê? Porque trata-se de uma revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo a João, para que esse transmitisse à igreja do Senhor. Considerando também que o Apocalipse trata de uma revelação de Jesus Cristo, é bom que nós tenhamos essa atitude de aproximação do livro, conforme estou dizendo, é uma revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo a João, seu servo, às igrejas cristãs. Por isso nós devemos ser pessoas entusiastas. Por quê? Porque a mensagem central do Apocalipse não é o juízo divino. A mensagem central é o Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse, inclusive. Então sejamos entusiastas, estimule pastores, estimule pregadores, estimule você que é professor da escola dominical, os irmãos a estudar esse livro, o livro do Apocalipse. Sejamos entusiastas. Aqui é importante este grande conselho que eu vou dar aqui aos irmãos. Então, evite estudar o Apocalipse estudando. As pessoas às vezes vão procurar interpretações do Apocalipse, ligando a televisão e assistindo o Discovery Channel, o National Geographic, o History Channel, também esses canais de história. Muitas vezes deturpam, a maioria deles deturpam a palavra do Senhor, e colocando isso como algo simplório, como algo fruto da mente de João, simplesmente algo como se não fosse algo inspirado. Então eles tentam menosprezar ou pelo menos diminuir a inspiração deste livro divino, um livro dado pelo Senhor Jesus Cristo ao seu apóstolo João. Então não estude o Apocalipse assistindo o National Geographic, nem o Discovery Channel, nem o History Channel, tá bem? Estude usando principalmente livros de bons comentaristas da nossa denominação, tá bem? É muito melhor. Então, evite estudar. Por quê? Porque estes canais de televisão, apesar de serem canais que alguns trazem excelentes matérias, mas eles encaram o Apocalipse como algo meramente humano, algo proveniente de uma realização meramente humana. Agora, o Apocalipse é um livro que inicia-se com uma promessa. Então, inicia com uma promessa. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, né? Muito bem, e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o fim está próximo. E se encerra com uma chamada também, está no capítulo 22, versículos 8 a 19. Então, feita essa parte, vamos continuar com a nossa introdução acerca deste livro. Como eu já disse, hoje nós não iremos iniciar praticamente no livro do Apocalipse, estudando o capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e assim por diante. Não, nós vamos apenas fazer aqui uma introdução para que você tenha este desejo, essa vontade de estudar a palavra do Senhor. Algumas correntes, nós falamos aqui sobre algumas correntes, falamos aqui na questão dos professores, de alguns autores que geralmente as pessoas, quando começam a estudar o livro do Apocalipse, abrem um livro, um comentário e começam a estudar, comparando com a Bíblia, e ali as pessoas às vezes ficam enfadonhas ou então desistem logo. Por quê? Porque o autor ele vai pender por alguma das 4 correntes de interpretação, pelo menos uma das 4 visões de interpretação. E nós vamos falar acerca destas 4 interpretações do Apocalipse. Como as pessoas, ou como os autores, ou como eu e você, muitas vezes encaramos as interpretações do Apocalipse. Então são 4 interpretações. Escreva aí. A primeira é a interpretação preterista, ou pretérita, ou do passado. O que diz essa corrente? Ela sustenta que o Apocalipse foi destinado aos cristãos do primeiro século e que as suas profecias foram cumpridas basicamente naquele período. Então, esta visão preterista ou pretérita ou do passado, vamos ficar com a pretérita, tá bem? Pretérita, ela sustenta que o Apocalipse foi destinado aos cristãos do primeiro século, apenas isso e nada mais, e que as profecias já se cumpriram durante aquele período. Esta é a visão preterista, tá bem? A outra corrente
a corrente chamada historicista. Agora, eu quero voltar à preterista. Vejam que esta corrente preterista, ela não tem fundamentação, porque nós sabemos que muitas coisas no Apocalipse ainda estão para acontecer. Muitas coisas ainda estão para acontecer, tá certo? Algumas coisas nós veremos aqui ao longo do estudo que já aconteceram, mas há coisas a partir do capítulo 4 que não aconteceram ainda, e você verá, por exemplo, não apareceu o anticristo ainda, certo? Não, as 7 trombetas não foram tocadas, o milênio não aconteceu. Então, esta corrente preterista, você despreza essa corrente. Se você quiser aceitar meu conselho, você não é obrigado, porém, não tem fundamentação bíblica, porque muitas coisas ainda, a maioria das coisas, das profecias que estão contidas no Apocalipse, ainda não se cumpriram. Então, essa visão preterista, eu descarto esta visão preterista. A visão do passado. Por quê? Porque ela sustenta que o Apocalipse já se cumpriu na época da primeira igreja, ou da igreja primitiva. E, inclusive, as profecias já se cumpriram neste período. Visão chamada preterista. Tá bem? A segunda visão, ou a segunda corrente, ou sistema de interpretação, é a historicista. Como esta visão historicista, ela interpreta o Apocalipse? Então ela sustenta que o Apocalipse é um paralelo com a história. Isto é, fatos do Apocalipse já ocorreram paralelamente com a história do mundo secular. Esta é a visão historicista. Então sustenta que o Apocalipse é um paralelo da história, procurando colocar cada uma de suas profecias a um determinado fato ocorrido no tempo. Então ela procura encaixar os fatos do Apocalipse com os acontecimentos. Porque eu não aceito. Você não é obrigado a concordar comigo. Porém, eu deixo você aqui para você tomar essa decisão acerca desta corrente historicista. Nós sabemos que muitas coisas do Apocalipse ainda não aconteceram. Quem são os 144 mil? Algum historiador já citou durante a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea? Quem são esses? Quem é o anticristo? Então, muitas coisas ainda não aconteceram. Esta visão historicista concorda que o Apocalipse é um paralelo da história. Então, cada uma das suas profecias se cumpriu-se em um determinado fato ocorrido no tempo da história humana. A outra interpretação, outra corrente de interpretação, outra visão, outra corrente, digamos assim, é a alegórica ou simbólica, ou até alguns chegam a dizer mística, alegórica ou simbólica. O que ela diz? A interpretação é que as visões do Apocalipse não são realidades, mas como alegorias a respeito da luta cósmica entre o bem e o mal. Então, essa corrente também, ela não é muito crente, tá certo? Não tem nada aqui de luta entre o bem e o mal. A questão não é só essa, apesar de termos ali, né? Mas a principal finalidade não é essa, não é apenas uma questão de uma luta cósmica entre o bem e o mal. Agora, qual é a corrente que está mais adequada com as escrituras? É a corrente que eu vou falar agora. Então já falamos da corrente preterista, já falamos da corrente historicista, da corrente alegórica, simbólica ou mística, e agora vem a terceira corrente, que é a corrente futurista, onde a maioria das igrejas, as igrejas cristãs, as igrejas pentecostais adotam esta visão chamada futurista. Ela sustenta que os fenômenos do Apocalipse, narrados a partir do capítulo 4, ainda não aconteceram. Isto é fato. Se você olhar o capítulo 4, estudar Apocalipse, quando você estuda Apocalipse 1, 2 e 3, você vai perceber que os fatos das igrejas já aconteceram. Você vai estudar a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, vai estudar acerca dessas igrejas, e essas igrejas realmente, ali na Ásia Menor, existiram essas igrejas. Agora, a partir do capítulo 4, as coisas a partir do capítulo 4 não aconteceram ainda. Então essa corrente que nós adotamos, a maioria dos intérpretes, a maioria dos bons comentaristas adotam a corrente futurista. Por quê? Sustentam que os fenômenos do Apocalipse, narrado a partir do capítulo 4, ainda não aconteceram. Certo? Algumas observações sobre essa visão futurista. Então nós aceitamos o cumprimento dos capítulos 1 a 3. Então a corrente futurista adotam e creem que o capítulo 1, 2 e 3, os fatos ali narrados já aconteceram. Outro ponto,
aceita esta corrente, esta maneira de interpretar, essa corrente de interpretação chamada futurista, ela é aceita pela maioria dos pentecostais e fundamentalistas, certo? Outro ponto, tudo ou quase tudo que é narrado após o capítulo 4 será cumprido num curto período de tempo, aproximadamente, claro, 7 anos, chamado período da grande tribulação, após o término da dispensação da igreja, certo? Outro ponto é que a grande tribulação e o milênio, essa corrente diz que a grande tribulação e o milênio, posteriormente, após o milênio virá a eternidade. Esta corrente futurista defende esse ponto de vista. Vai ocorrer a grande tribulação, depois vai ocorrer o milênio e depois vai ocorrer o estado eterno. Então, esta corrente futurista defende que os fenômenos do Apocalipse, a partir do capítulo 4, ainda estão para acontecer. Esta corrente, esta interpretação, chamada corrente futurista ou visão futurista, defendida pela maioria dos pentecostais e fundamentalistas. Tá bem, meu irmão? Que Deus lhe abençoe, então. Vamos a outros pontos aqui, muito interessante. 4 maneiras também de você interpretar ou de você explicar o Apocalipse. Importante. Nós vimos agora 4 correntes de interpretações do Apocalipse. Agora, 4 maneiras de interpretar ou explicar o Apocalipse. Primeiro, como uma mensagem para cada um de nós. Claro que o Apocalipse é uma mensagem que todas as vezes que você lê, você sabe que Deus está falando para você. Outro ponto, uma mensagem para toda a igreja. Lógico, toda a igreja deve entender, ou pelo menos deve procurar estudar o livro do Apocalipse. Por quê? Porque esse livro foi colocado, a finalidade do Senhor Jesus ter dado a João esta visão foi que ele escrevesse. Para quê? Para que os seus servos que estão nas igrejas cristãs, certo? Este povo, nós possamos ler, possamos ter acesso a este livro. Por quê? Porque trata-se de uma revelação do Senhor Jesus Cristo. E também com uma mensagem para as 7 igrejas específicas. E também com uma mensagem de profecia, tá bem? Não vamos discorrer muito sobre isso aqui. Como eu já disse, é apenas uma interpretação. Agora, guarde bem. Há 4 correntes de interpretação ou de interpretações do Apocalipse. 4 correntes. Primeira, futurista, ou a futurista, que nós defendemos, eu defendo, você também certamente deve defender. A preterista, a historicista e a alegórica, ou mística, ou simbólica, tá bem? Muito bem, vamos mais um pouco à frente. Como estudar o Apocalipse? Isso é muito relevante, muito importante. Como estudar? Primeiro, tenha em mente 3 principais divisões. Devemos ter em mente 3 principais divisões deste livro, tá bem? Quem quer realmente, de fato, aprender o Apocalipse, deve ter em mente 3 principais divisões deste livro. Primeira parte, vamos lá. A primeira parte, ou a primeira divisão, nós chamamos de a Era da Igreja, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, apenas 3 capítulos, certo? Esta é a primeira parte. A segunda parte, aliás, sobre a primeira parte, é que nós estamos na Era da Igreja. E ela está quase no fim. Muito interessante isso também. A segunda parte vai do arrebatamento à segunda vinda. Então a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3, chamada Era da Igreja. A segunda parte vai do arrebatamento à segunda vinda, isto é, vai do capítulo 4 ao capítulo 19, que é um período terrível, será um período terrível para as pessoas viverem aqui na terra. Por quê? Porque muitos sinais proféticos indicam que esta fase está se aproximando. Então será um período terrível entre o capítulo 4 e o capítulo 19. Para as pessoas que não forem arrebatadas, será um período tenebroso, um período terrível na história humana. Então, primeira parte, a Era da Igreja, vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda parte, do arrebatamento à segunda vinda, isto é, do capítulo 4 ao capítulo 19. E a terceira parte, o milênio e depois dele, isto é, do capítulo 20 ao capítulo 22. Vamos recapitular? Então, primeira parte, chamada a Era da Igreja, vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda parte, do arrebatamento à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a vida em glória, vai do capítulo 4 ao capítulo 19. E a terceira parte vai do milênio e até depois do milênio, isto é, do capítulo 20 ao capítulo
22. Achei interessante, lendo o livro aqui do pastor Armando Chaves Corrêa, editado pela CPAD, um desses livros, eu mostrei esse livro. Ele coloca o seguinte: ele é autor de um dos... comenta o livro Apocalipse, inclusive versículo por versículo, e ele chega a dizer uma coisa que há muita coerência. Por exemplo, ele diz que o Espírito Santo, ele cita, o Espírito Santo divide o livro em 3 partes, né? As primeiras coisas, a primeira parte, as coisas que viste, são as que João presenciou antes de escrever o livro, no capítulo 1. A segunda parte, as que são, aí ele explica, as existentes nas 7 igrejas, no tempo em que João escreveu o Apocalipse, vai do capítulo 2 a 3. E a terceira parte, as que hão de acontecer, ou seja, as constantes do capítulo 4 ao capítulo 22. Isso aqui, a visão, essa excelente divisão, e há muita coerência no que o pastor Armando Chaves Corrêa coloca, porque está de acordo realmente com as escrituras, com o Apocalipse. Vamos em frente, ainda falando sobre o Apocalipse. Vamos agora trazer alguns termos aqui muito importantes e relevantes acerca do livro do Apocalipse. Primeiro, ainda como introdução, o Apocalipse, o termo Apocalipse é derivado de uma palavra grega chamada Apocalipsis. Apocalipse, que significa revelação. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Ela também é do latim. No latim se pronuncia revelatio. Revelatio significa revelar, desvendar, expor à vista, tornar manifesto. Metaforicamente, é descobrir uma verdade que se achava oculta. Então, metaforicamente, é desvendar uma verdade que estava oculta. Nós veremos isso no prólogo, que será a nossa próxima videoaula. Vamos falar acerca do capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. O termo Apocalipse hoje. O termo Apocalipse hoje, infelizmente, é sinônimo de caos e de catástrofes, né? Hoje, qualquer catástrofe que ocorra, seja através de um enchente, seja através de qualquer coisa assim assombrosa, as pessoas já estão pensando no Apocalipse. Então, hoje, isso está até um pouco desvirtuado. Então, o termo Apocalipse hoje é um sinônimo de caos e catástrofe. Então, qualquer fato estarrecedor na história humana, as pessoas tendem a associar com Apocalipse. Agora, é uma revelação, o livro é uma revelação, que foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nós já falamos, e conforme a Bíblia consta no livro do Apocalipse. Uma revelação de Jesus Cristo dada a quem? A João, o seu apóstolo, que ele chama o seu servo. Neste livro, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, que cumpre as profecias do Antigo Testamento e garante o triunfo final do grande plano de Deus, a salvação dos que nele creem. Sobre o autor deste livro, o autor é o apóstolo João. O apóstolo João, o apóstolo do amor, que escreveu epístolas e também escreveu o seu evangelho. Algumas pessoas tendem a negar a autoria de João, dizendo que, olha, se você comparar o evangelho de João, foi um tipo de grego, e o evangelho e o livro de Apocalipse é um grego diferente. Por isso as pessoas acham que o autor não é o apóstolo João. Infelizmente as pessoas dizem isso, mas nós sabemos que, inclusive, você lê o capítulo 1, você sabe que o autor, quem escreveu o Apocalipse, foi o próprio apóstolo João. E alguns que chegam a entender, ou pelo menos tentam negar a autoria de João, usam esse argumento, né? Afirmam que este livro não foi escrito por João, porque o grego do Apocalipse difere do grego de onde João escreveu suas epístolas e escreveu o seu evangelho. E alguns autores chegam até a comentar e diz o seguinte: olha, João ele viveu em Éfeso. Provavelmente ele pode ter escrito o seu livro em Éfeso. Claro que na ilha de Patmos ele teve a revelação e ele escreveu. Mas ele pode ter levado para um amanuense. O que era um amanuense? Um amanuense era uma pessoa que era paga, um profissional para escrever. Porque nós sabemos que, e isso de forma alguma, se João tivesse, ainda que João tivesse pedido ou pago a alguém para escrever o Apocalipse, ele ditando o Apocalipse, não tiraria a autoria de João, porque quem escreve
O autor não é quem escreve. O autor de uma epístola é a pessoa que edita, é a pessoa que fala. Nós podemos ver isso quando estudamos, como exemplo, Romanos. Quando você abre Romanos, vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo 1, vamos ler aqui. Romanos capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus. Estou lendo na NVI. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí você diz, pronto, de cara o autor de fato de Romanos é o apóstolo Paulo. De fato, o autor de Romanos é o apóstolo Paulo. Mas quem escreveu a epístola de Paulo aos Romanos? Foi Paulo? Não. Quem foi? Foi uma pessoa cujo nome é Técio. Está na Bíblia? Está. Romanos capítulo 16, versículo 22, assim diz. Vamos ler, Romanos capítulo 16, versículo 22. O que é que diz? Diz assim: Eu, Técio, que redigi esta carta e saúdo vocês no Senhor. Então quem escreveu a epístola, o amanuense que Paulo levou esta epístola para escrever, foi Técio. Paulo certamente ditou a epístola. Mas quem é o autor da epístola? Foi quem escreveu? Não. O autor da epístola foi o apóstolo Paulo. Quem escreveu foi Técio. Eu, Técio, que redigi esta carta, ou quem escreveu esta carta, saúdo você no Senhor. Mas a autoria é paulina. Isso tem tudo a ver com o Apocalipse. Por quê? Porque ainda que alguns cheguem a dizer que João não escreveu porque o grego do Apocalipse é diferente do grego das suas cartas, é diferente do grego do seu evangelho, isto de forma alguma vai desmerecer o apóstolo João. Ainda que ele não tivesse escrito, eu creio que ele escreveu, mas só para responder a algumas pessoas que chegam a dizer que João não escreveu o Apocalipse porque é diferente a questão do estilo, da gramática, né, a diferença significativa, segundo ele, do estilo da gramática, em relação ao seu evangelho de João, particularmente o evangelho de João. Então este argumento, ainda que se ele não tivesse escrito, mas pelo menos ele ditou. E este amanuense, a pessoa que nós não sabemos quem escreveu, né, redigiu o Apocalipse. Isso eu respondendo aqui este argumento dessas pessoas que dizem que o evangelho de João, o estilo, a gramática é diferente, o estilo de João no seu evangelho é diferente do Apocalipse. Algumas correntes chegam a dizer isso, poucas correntes, tá bem? Mas esse argumento em mostrar que ainda que ele não escrevesse, mas ele ditou e um amanuense contratado escreveu, o profissional da época, isso não tira de forma alguma a autoria do apóstolo João. Na verdade, o autor do Apocalipse, na verdade, é o Senhor Jesus Cristo, porque foi ele que deu a revelação a João, tá bem? Claro que o Senhor Jesus não escreveu, mas ele ditou, ele mostrou através de visões e João escreveu o Apocalipse. Bem, passado esse ponto, como eu já disse, João foi um cidadão, ele pastoreou a igreja em Éfeso, foi um cidadão de Éfeso também, e um grande servo de Deus. E em Éfeso estava ali, era praticamente a sede cultural daquela época do Império Romano. A terceira maior biblioteca do mundo estava ali, em Éfeso. Então ele poderia ter usado ali, ou contratado, os serviços profissionais de algum amanuense para escrever, tá bem? Mas eu prefiro acreditar, e a maioria dos autores comentam, creem também que o autor foi o apóstolo João. Ele mesmo escreveu do seu próprio punho, da sua própria pena, tá bom? A data, quanto à data, alguns pais da igreja, historiadores, acreditam que este livro foi escrito por volta do ano 95, ano Domini, isto é, no ano do Senhor. Essa época foi no fim do imperador Domiciano, Tito Flávio Domiciano, que reinou, foi imperador no ano 81 ao ano 96 depois de Cristo. Este imperador Domiciano era o imperador na época. Quando ele estava como imperador, ele exigiu que os seus vassalos, que as pessoas do seu império, o adorassem ele como fosse o Senhor, como um Deus.
E os cristãos que só criam que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus, os cristãos não se dobraram a estas vontades deste imperador chamado Tito Flávio Domiciano. E João foi um desses. João não negou o nome do Senhor Jesus. Ele preferiu ir para Patmos, está ali naquela colônia penal de Roma, a dobrar-se diante deste imperador ou confessar que esse imperador era Senhor e Deus. Então, os cristãos daquela época, muitos cristãos foram mortos, outros perseguidos, outros exilados, assim como João foi exilado na ilha de Patmos, esta ilha que ficava na costa da Ásia Menor. Muito bem, o livro é interessante porque ele vai desvendar os segredos dos fins dos tempos, muito interessante. E na Bíblia, é claro, existem outros livros apocalípticos, por exemplo, o livro de Daniel, um livro apocalíptico, porque trata de profecias futuras, como também o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias, são livros apocalípticos, apesar de não terem o nome de Apocalipse, mas são livros que tratam também de escatologia bíblica, isto é, falam de assuntos das profecias futuras, do que está para acontecer. A literatura desse livro é marcada por imagens, símbolos, visões dramáticas, previsões sobre o final dos tempos. O livro do Apocalipse tem esta marca, né, essa literatura, através de simbolismo, tem visões, tem histórias, visões dramáticas, previsões sobre o final dos tempos. O livro do Apocalipse ele traz não só profecias, como também traz cartas, traz discursos, traz diálogos, cânticos, hinos. Então o livro do Apocalipse não traz apenas profecias, mas traz cartas, discursos, traz cânticos, diálogos e hinos. Nós veremos isso no transcorrer da exposição, o comentário deste livro chamado Apocalipse. O livro é caracterizado também pelo uso de números. O livro do Apocalipse também é caracterizado pelo uso de números, particularmente o 7, né? Veremos 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 taços. Então o número 7 vai ser citado muitas vezes no livro do Apocalipse. 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 taças. Sabemos que o 7 é um número sagrado, né? Inclusive o nosso Deus, ele fez todas as coisas e descansou no 7º dia. O 7 em Apocalipse enfatiza que os propósitos divinos estão sendo executados. Então, o número 7 tem essa simbologia, tem esse desígnio, né, de mostrar que os propósitos divinos estão sendo executados. Quanto à situação de João, a situação de João quando este recebeu esta revelação, estava onde, João? Conforme nós já falamos, estamos reiterando aqui, falando novamente para que você frise bem, guarde bem isso. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Ilha de Patmos. Iremos falar mais acerca da localização desta ilha de Patmos quando nós estivermos estudando os breves assuntos que estão por vir para nós comentarmos, tá bem? Vamos falar mais sobre essa ilha, a localização dessa ilha, mas entenda como uma espécie, aquela ilha chamada Patmos, era uma colônia penal, uma espécie de colônia penal onde os inimigos do Estado, os prisioneiros do Estado, ali ficavam exilados, né? Eram presos ali e ali certamente eram obrigados ali a realizarem serviços forçados. Sobre o imperador, apenas só para reforçar a sua lembrança, tratava-se do imperador Domiciano. Bem, quando João foi solto? João foi solto depois, na época do imperador chamado Nerva, que foi o substituto do imperador Domiciano. É provável que João tenha escrito esse livro, o livro chamado Apocalipse, após ele regressar da prisão. Esta é uma opinião de alguns autores, chegam a dizer, alguns comentaristas, que João escreveu este Apocalipse quando ele regressa para Éfeso, né? Regressou após o término da sua prisão. Bem, a época, o ano em que o Apocalipse foi escrito, conforme já falei, no ano 95, aproximadamente, mais ou menos no ano 95, alguns chegam a dizer entre o ano 95 e o ano 96. Também estamos repetindo aqui para reforçar a sua lembrança. O Apocalipse, conforme já falamos aqui, novamente, só reforçando a sua lembrança, está dividido em 3 partes. As coisas que viste, né, João presenciou antes de escrever o Apocalipse capítulo 1. A segunda parte, as que são, as existentes nas igrejas no tempo
em que João escreveu o Apocalipse, vai do capítulo 2 e 3, e a terceira parte, as que estão para acontecer, que vai do capítulo 4 ao capítulo 22, tá bem? No Apocalipse, o Espírito Santo abre as cortinas e dá o privilégio de vermos Cristo glorificado no céu e o cumprimento de seus desígnios como soberano do mundo. Então o Espírito Santo, ele descortina, nos mostrará aqui visões maravilhosas que João viu, e aqui nós iremos também comentar acerca destas visões. No Apocalipse, Deus revela seus planos e propósito para a igreja. Então no Apocalipse, que é o último livro escrito, foi o último livro escrito na Bíblia, o último livro que compôs o cânon das Escrituras do Novo Testamento, o último livro escrito foi o Apocalipse, de fato. Deus revela seus planos e os seus propósitos com a sua amada igreja. Muito bem, há um ponto interessante aqui, é sobre o livro de Daniel e sobre o Apocalipse. Por exemplo, Daniel, quando terminou de escrever seu livro, foi dito para ele no capítulo 12, versículo 4, encerra as palavras e sela o livro. Foi dito para Daniel. Porém, no Apocalipse, João foi instruído ao contrário, né? Não seles as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 10, isto é, não era para João guardar esse livro para ele, na sua biblioteca. Olha, Jesus me deu este livro, eu vou guardar esse livro aqui sob 7 chaves. Ninguém vai ter acesso ao livro, não. Deus não, o Senhor Jesus Cristo não deu o Apocalipse para João guardá-lo, mas para que João divulgasse à igreja as coisas que estavam para acontecer. Se você tem uma Bíblia, é claro que você tem mais de uma Bíblia, mas se você não lê este livro, você está fazendo mal a você mesmo. Por quê? Porque você está demonstrando que não tem interesse para entender as coisas futuras que estão para vir. É muito bom nós estudarmos a palavra do Senhor na sua inteireza, de Gênesis a Apocalipse. Então devemos ter um conhecimento não apenas do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, inclusive do Apocalipse. Tá certo? Se você não lê este livro, você está deixando de ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque há uma promessa o livro do Apocalipse traz uma promessa de felicidade para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas nesse livro. Estuda esse livro, nos acompanhe, eu peço as orações desde já para que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência e, acima de tudo, força de vontade para nós estarmos aqui estudando este livro, trazendo aqui o melhor para os irmãos. É claro que preciso muito das suas orações. Estou estudando esse livro e vou estudar ainda mais para que possamos trazer coisas substanciais, não só para a minha vida, mas para a sua vida também. Eu não quero apenas ser edificado, mas eu quero que meus irmãos em Cristo, também possam ser, cada um de vocês, edificados. Bom, vamos continuar acerca desse livro aqui, estudando sobre a introdução. Vou falar um pouquinho sobre essa introdução. Por último aqui, o assunto parece extenso, mas foi uma introdução, posso dizer, um pouco extensa, mas muito necessária. Para quê? Para que você tenha esse gostinho, para que comece a partir de hoje a valorizar este livro chamado Apocalipse. E por último, quero trazer para você aqui algo também aqui maravilhoso para você. Então, outra excelente amostragem da pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro. Nós já vimos que o livro do Apocalipse tem 4 interpretações, aliás, tem 4 visões de interpretações, já vimos isso. Defendemos aqui que a nossa visão é uma visão futurista, isto é, a partir do capítulo 4, o capítulo 4 à frente, os fatos ali narrados ainda não aconteceram, por isso que nós adotamos a visão futurista. Mas o Apocalipse ele pode ser dividido aqui em 4 partes também, para que você entenda a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Apocalipse. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus é apresentado como rei e sacerdote exaltado, ministrando as igrejas. Vou repetir. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus Cristo é apresentado como rei e sacerdote exaltado, ministrando as igrejas. Do capítulo 4 ao capítulo 5, Jesus é apresentado no céu, como Cordeiro glorificado de Deus reinando no trono. Então, no capítulo 4 e capítulo 5, você verá Jesus Cristo apresentado no céu como Cordeiro glorificado de Deus e reinando no trono. Do capítulo 6 ao capítulo 18, veremos Jesus é o juiz de toda a terra. Então, do capítulo 6 ao capítulo 18, veremos Jesus como juiz de toda a terra. E no capítulo 19, Jesus volta à terra como Rei dos Reis e vitorioso. Tá bem?
são essas 4 excelentes amostragens acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Por último, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe no Facebook com seus amigos este vídeo, para que outras pessoas também sejam despertadas a estudar acerca deste livro. Como eu já disse, nós não começamos ainda a estudar Apocalipse. Esta foi apenas uma pequena introdução, ou uma longa introdução, porém necessária e indispensável para que nós não cheguemos no Apocalipse assim já lendo os capítulos um por um. Mas nós vamos estudar, em nome do Senhor Jesus, cada capítulo e versículo por versículo. Ore por mim, para que o Senhor me dê forças, coragem, me dê entendimento, me dê sabedoria, para que eu possa trazer aqui para os nossos irmãos estes importantes estudos para a nossa edificação. Para a próxima videoaula, nós teremos a videoaula, se Deus quiser, nos próximos dias, vamos ministrar sobre o seguinte tema, né? Prólogo, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então o prólogo do livro está no capítulo 1, lógico, do versículo 1 ao versículo 3. Só nesses 3 versículos traremos importantes informações para edificar a sua vida. Que Deus lhe abençoe e lhe dê, acima de tudo, meu irmão, persuasão. Não desista de ler o livro do Apocalipse. Se você de fato ama o Senhor Jesus Cristo, você deve ler toda a sua palavra. Ele diz que nós somos seus amigos se nós guardarmos a sua palavra. Mas a palavra de Jesus não está contida apenas nos 4 evangelhos, mas também no Apocalipse. Por isso, valorize o Apocalipse, estude o Apocalipse. Vá em frente. Reserve sempre um horário para você estar assistindo nossas videoaulas. E o importante no nosso canal no YouTube é pelo seguinte: se você está estudando o livro do Apocalipse, nos acompanhando aqui em nossas videoaulas, nas nossas ministrações, e de repente você quer parar porque vai fazer uma viagem, ou você parou para ir resolver algum problema da sua família, ou algum motivo, você pode desligar o canal, não tem problema. Quando você for assistir uma semana depois, até um mês depois, ou 15 dias depois, se você tocar, você apertar no meu canal e for assistir a videoaula que você parou por este motivo, ela vai iniciar a partir do ponto que você parou. Então é uma vantagem excelente. No Facebook não há essa possibilidade, mas no canal, no YouTube, há esta possibilidade. Você parou o estudo. Daqui a 2 dias vai continuar. O seu estudo você vai continuar o estudo a partir daquele ponto que você parou. Tá certo? Não se preocupe com isso, porque graças a Deus, Deus deu inteligência aos homens também para até isso fazerem. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Conto com você na nossa próxima videoaula. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, a nossa visão é futurista. Nós cremos que, do capítulo 4 ao capítulo em diante, as coisas estão para acontecer. Mas a vinda de Jesus pode ocorrer antes de nós iniciarmos a nossa próxima videoaula. Esteja preparado. Não tenha medo do Apocalipse. Crente em Jesus não deve ter medo do Apocalipse. Ao contrário, ele deve amar este livro, porque trata-se de uma revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo ao seu servo João e às igrejas do Senhor. Deus lhe abençoe. Amém.